educação, produtividade e desigualdade pode ser exemplificado por essa figura. A gente tem aqui educação, capital humano, é fundamental para você aumentar a produtividade das empresas e, assim, gerar o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, as pessoas mais educadas ofertam trabalho no mercado de trabalho e isso faz com que os diferenciais de salário por educação aumentem ou diminuam de acordo com o crescimento da demanda e da oferta, gerando desigualdade e pobreza. Então, com o avanço educacional, por exemplo, que houve no Brasil nos últimos anos, as pessoas menos educadas, que eram menos educadas, de famílias mais pobres, chegaram ao mercado de trabalho com mais educação, ganharam salários melhores, isso diminuiu a desigualdade e diminuiu a pobreza. E aí, no longo prazo, a ideia é que você não precise mais de programas de transferência de renda como Bolsa Família, porque as próprias pessoas, através da educação, conseguirão se inserir no mercado de trabalho e ganhar um salário maior. Por isso, em termos de capacitação profissional, a educação é fundamental, porque ela faz essas duas coisas, aumenta a produtividade das empresas e do país, levando ao crescimento econômico, e reduz a desigualdade e a pobreza. O Brasil tem um cenário de desigualdade muito grande. A gente vê aqui que, no Brasil, os 50% mais pobres ganham cerca de 2.500 euros, ao passo que, na Europa, eles ganham 14 mil euros. Tá? Mas, se você for, por exemplo, 0,1% mais ricos, no Brasil eles ganham 1.200.000 e, na Europa, 1.500.000. Então, é bem parecido. Então, nosso problema aqui é entre os mais pobres. Tá? Então, a razão entre os 1% mais ricos e 50% mais pobres no Brasil chega a 100 vezes, e na Europa é só 29 vezes. Então, isso causa um problema muito grande, porque você tem um mercado muito reduzido, você tem questões associadas à pobreza, à informalidade, questões até de saúde, e essa desigualdade muito grande acaba gerando criminalidade também, e todos nós ficamos assustados com isso. Então, nosso nível de desigualdade é parecido com alguns países do Oriente Médio e da África do Sul. É uma desigualdade extrema que os autores, os economistas que trabalham nisso chamam. Então, a gente tem que cuidar disso, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é por que chegamos a esse ponto. E, basicamente, porque o Brasil não investiu em educação. Então, se você comparar Brasil, Argentina, Estados Unidos e Espanha, por exemplo, em 1950, 50% da população brasileira era analfabeta, tá? O que é impressionante. Se você comparar com os Estados Unidos, em que somente 3% da população era analfabeta em 1950. Então, acho que um dos principais erros históricos do país foi não ter investido em educação, em capital humano ao longo do século XX. Tá? Se você olhar em termos de ensino médio, essa figura mostra, por exemplo, a linha vermelha, o percentual de pessoas na população que tem ensino médio. Nos Estados Unidos, de 1940 a 1970, essa porcentagem passou de 25% para 50%. Então, em 1970, metade da população americana já tinha um ensino médio. Se você olhar o caso brasileiro, em termos de ensino médio, em 1970, você tinha 4% da população com ensino médio. E com ensino superior, só 2% da população. Então, basicamente, isso mostra que a gente tinha um atraso enorme em termos de educar a nossa população. E isso tem efeitos muito fortes sobre produtividade, inovação e tudo isso, porque a maior parte da população não tinha nem o básico. Tá? Mas também não adianta ficar chorando leite derramado. A partir dos anos 90, a gente melhorou bastante. A escolaridade de um jovem de 22 anos, a escolaridade em 1992 era 6 anos de estudo, então ele só completava o ensino primário, basicamente. E, hoje em dia, esse jovem sai com o ensino médio. Tá? Então, a gente teve um crescimento muito rápido de escolaridade nos jovens, né, que vai se prolongar para o resto da população nos últimos 20 anos. Se a gente olhar a proporção de pessoas com ensino superior completo, eu fiz esse gráfico há poucas semanas, eu acho meio impressionante. Ele mostra que, de 1900 a 1960,
menos de 1% da população tinha ensino superior no Brasil. Aí você aumentou um pouco de 1970 até 2000, com a liberalização do ensino superior privado, as faculdades privadas, e mais recentemente disparou, com o aumento das vagas nas universidades públicas, FIES, ProUni e uma série de outros fatores. Tá? Então, aqui você mostra que só de 1970 para cá é que a gente realmente conseguiu botar as pessoas na faculdade e elas terminarem o ensino superior. Então, a desigualdade se reduziu. Então, a desigualdade de renda, que era em torno de 0,60 o Gini, hoje em dia é 0,50. Então, com esse aumento educacional, as pessoas realmente ganharam salários maiores e a desigualdade de renda caiu, apesar de ainda ser muito elevada no Brasil. Tá? Então, esse é o pano de fundo. Uma coisa importante também é comparar o diferencial de salário associado ao ensino superior ao ensino técnico, porque muitas vezes a gente vê argumentos bem bons, na verdade, advogando que nem todo mundo precisa ir para o ensino superior, que as pessoas podem fazer um ensino técnico. Mas, na verdade, os dados mostram que o diferencial de salário associado ao ensino superior no Brasil é muito maior do que o do ensino técnico. Então, do ponto de vista do indivíduo, vale mais a pena ele fazer um ensino superior do que um ensino técnico. Vocês veem aqui que uma pessoa com ensino médio, não técnico, ganha no Brasil em torno de R$ 1.600, em média, tá, no Brasil inteiro. Se ela tem um ensino técnico completo, ela vai de, vamos dizer, 1.700 para 2.000. Mas se ela tem ensino superior completo, ela ganha 4.200. Tá? Então, o diferencial associado ao ensino superior completo é bem maior do que o ensino técnico. Se você pegar aqui os percentis, P10 são as pessoas mais pobres, P50 é a mediana e P90 são as pessoas que ganham mais. Tá? Então, a pessoa que, se você pegar uma pessoa com altas habilidades, que está no P90, ela vai ganhar com ensino técnico completo 3.500. Mas com ensino superior ela vai ganhar 9.000. Tá? Se você pegar uma pessoa muito pouco produtiva, com ensino técnico ela vai ganhar 724. Com ensino superior ela vai ganhar 1.000. E uma pessoa típica, uma pessoa mediana, com ensino técnico vai ganhar 1.500 e com ensino superior completo 2.800. Então, em todos os casos, vale mais a pena ter ensino superior do que o técnico. Tá? O ensino superior, ele te abre um mercado para você, em termos de competências, em termos de você mostrar que tem persistência, que consegue completar, mesmo que você não tenha tantas habilidades assim no começo da sua trajetória. Tá? Então, olhando esses dados, é porque eu sempre falo para as pessoas, olha, eu acho que é melhor fazer ensino superior do que fazer um ensino técnico. Eu investiria no ensino superior ao invés do ensino técnico. Eu só queria mostrar esses dados para vocês, depois a gente pode até debater, mas não tem nenhum caso em que fazer um ensino técnico, mesmo para uma pessoa com baixa produtividade, seja melhor do que fazer um ensino superior. Tá? O nosso grande problema no Brasil é que a gente avançou muito em educação sem aumentar a produtividade. Então, nossa produtividade está estagnada. Esse gráfico, acho que mostra isso claramente. Se você olhar educação e produtividade no Brasil e na Coreia, por exemplo, o eixo X é anos de estudo, o eixo Y é produtividade. Isso é em $1.000. Tá? Então, de 1965 a 1980, a gente dobrou a produtividade, mas é praticamente uma linha reta. Então, a gente esqueceu de investir em educação. Isso aconteceu porque a gente trouxe as pessoas do campo, né, agricultura de subsistência, para as cidades, trabalhar em indústria, trabalhar em comércio e serviços. Então, isso dobrou a nossa produtividade. Agora, de 1980 para 2010, a gente avançou muito em educação, como eu mostrei para vocês, mas a produtividade é a mesma. Então, o PIB por trabalhador, hoje em dia, é o mesmo de 30 anos atrás. Tá? Então, esse é um problema muito grande no Brasil, que a gente tem que resolver. Porque quando a gente aumentou a produtividade, a gente esqueceu de educação. Quando a gente avançou em educação, a gente não mexeu na produtividade. Mas, segundo meus slides ali no início, o aumento de educação deveria ter causado aumento de produtividade. Então, o grande puzzle que a gente tem hoje em dia para resolver no Brasil é por que esse aumento educacional não se converteu em ganhos de produtividade. Por que a gente continua com a mesma produtividade de 30 anos atrás? O que a gente precisa fazer para gerar crescimento econômico, para as novas gerações ganharem mais do que as gerações passadas, para a renda aumentar de forma consistente no Brasil? Tá? Se você comparar a Coreia aqui, que é o vermelho, a Coreia
tinha uma produtividade mais baixa que o Brasil, em 1965. Aí ela foi aumentando educação e produtividade, vocês veem aqui. E hoje em dia ela disparou, né? Tem uma produtividade de 45 mil dólares. Isso já está um pouco defasado de 2010, né? Se você atualizar, já deve estar maior, porque continua crescendo. E o Brasil, nos últimos anos, também paralisou. Então, é uma grande questão que a sociedade tem que pensar. Eu mostro esse gráfico em vários lugares, para várias palestras, meus alunos, e é um grande puzzle. Se a gente não resolver esse problema, a gente não vai conseguir transformar o país no futuro. Então, só para ter uma ideia, se você comparar a produtividade no Brasil e nos Estados Unidos, a produtividade brasileira é 20% da produtividade americana. Então, o que a gente demora 5 dias para fazer, os Estados Unidos fazem em 1 dia. Tá? Isso nas mais diversas áreas. Tá? Eu brinco até na minha área, para não dizer que eu só estou criticando, a orientação de alunos. Eles orientam 5 pessoas mais do que eu na semana. Eles defendem tese de doutorado 5 vezes mais do que eu. Então, precisa entender o que faz a produtividade americana ser tão maior que a brasileira. Tá? Se você olharem aqui o Chile, por exemplo, ele está um pouco melhor, o México está bem melhor. Portugal, Coreia está aqui, 60% da produtividade americana. E depois França, o Reino Unido. Então, as coisas estão bem complicadas por aqui. O nosso crescimento, se você comparar esses dados da Conference Board, nos últimos anos, tem sido predominantemente baseado em emprego, né? Se você pegar 2000 a 2007, por exemplo, nós tivemos um crescimento do PIB de 3,5%, em comparação com as outras economias emergentes que tiveram um crescimento de 7%. Só que quase todo o nosso crescimento veio de empregar, especialmente pessoas menos qualificadas. Se você for ver a produtividade, cresceu menos de 1% no Brasil, em comparação com 5,5%, 6% nas outras economias emergentes. Tá? Se você olhar o período de 2010 a 2017, o nosso crescimento é bem menor, e nosso crescimento também não aconteceu, a gente não conseguiu empregar muita gente. Vocês sabem a crise de desemprego que a gente está passando aí nos últimos anos. Então, a nossa produtividade continuou crescendo muito pouco, ao passo que a produtividade dos outros países emergentes cresce muito mais rápido que a nossa. Então, a gente está ficando cada vez mais para trás, né, basicamente. Então, por que a gente investiu tanto em educação, mas não tem ganhos de produtividade? Pode ser a qualidade da educação, que os nossos jovens estão na escola, mas estão aprendendo muito pouco. Pode ser que faltem habilidades socioemocionais para os nossos jovens, que é uma coisa que os economistas estão pesquisando muito atualmente. Pode ser que tenha falta de concorrência, questão de impostos, burocracia estatal, e instituições extrativistas, que, como a Seglow mostra, que uma economia de rent-seeking, tá? Falta de oportunidades para todos. Tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses itens. Como a sessão é sobre capacitação, vou falar mais de educação, obviamente. Então, a qualidade da nossa educação é muito baixa. Nossos jovens aprendem muito pouco na escola, especialmente no ensino médio. Esse gráfico mostra, por exemplo, os resultados do PISA, que é um exame internacional com jovens de 15 anos de idade. E a gente vê que 70% dos nossos jovens, o Brasil é o último lá, estão abaixo do nível 2 do PISA. E o nível 2 é o nível mais básico. Tá? Abaixo do nível 2, a pessoa não sabe quase nada, de matemática, ciências e leitura. Tá? Então, é um pouco assustador que, aos 15 anos de idade, 70% dos nossos jovens não têm os conhecimentos básicos de matemática, ciências e leitura. Tá? Os outros países latino-americanos não estão tão longe da gente. Aqui você tem Colômbia, Peru, México. Eu sempre mostro o México e o Chile, eles sempre estão um pouco melhores que o Brasil, tanto em termos de educação como em termos de produtividade. Aí você vê os países da OCDE, só 20% abaixo do nível 2, e aqui você tem China, Coreia, Canadá, Finlândia. Então, a questão é, como é que a gente vai competir com esses países se a gente tem os nossos jovens com tão pouco conhecimento nas áreas de ciência, nas áreas de leitura, habilidade? Bem difícil, ainda mais se você pensar que quase todos os futuros professores estão entre esses 70% com desempenho mais baixo. Tá? Tem vários surveys que mostram que, se você pergunta para os alunos quem quer ser professor, são os que têm a menor nota no Enem, a menor nota em todas as provas. Então, cria uma dificuldade muito grande de melhorar no futuro.
tá? Porque os nossos professores têm um conhecimento muito baixo. E uma coisa interessante que a gente fez recentemente foi medir um pouco as habilidades socioemocionais. Então, a gente olhou o PISA e falou, mas como que a gente vai tão mal no PISA? Não é possível, mesmo tendo uma educação ruim. Aí a gente viu que o PISA de 2015 foi feito no computador, então a gente sabe o desempenho de todos os alunos que fizeram o PISA ao longo da prova, tipo primeira questão, segunda questão, terceira, até chegar na última. E as questões são aleatorizadas, é o mesmo nível de dificuldade ao longo da prova. Aí vocês veem aqui que a Finlândia e a Coreia, o desempenho varia um pouco, mas permanece nesse nível aqui, entre 50% e 60% de acertos. E aqui são os brasileiros. Eles começam acertando 40%, aí cai para basicamente 15%, aí tem um break, né? Dá um intervalo, uma recuperada. Aí aumenta de novo para 30%, depois cai de novo. Tá? Então, basicamente, o desempenho ao longo da prova dos alunos brasileiros vai caindo acentuadamente, coisa que não acontece com os outros países. Tá? Por que isso acontece? Basicamente porque os brasileiros nem abrem as questões. Então, isso aqui é a porcentagem de jovens que abriu a questão. Aqui que não abriu a questão. Né? Então, que não abriu a questão, no começo da prova, todos abrem para ver a questão, né? Matemática e tal. Aí, depois, eles começam a desistir. Essa curva aqui é desistência. Né? Então, quando chega logo antes do break, do intervalo, 60% dos alunos nem abriu a questão. Então, já desistiram. Aí tem o break, começa de novo, e aí eles vão desistindo de novo, chegando no final da prova, 40% nem abriu a questão. Então, é uma coisa impressionante, porque explica um pouco por que a gente vai tão mal. Um dos últimos países, o Brasil, no PISA, todos os anos. E esse estudo mostra que os alunos, basicamente, desistem. Então, tem que entender um pouco isso, porque é importante para entender o país. Né? Se os nossos jovens não estão preocupados em fazer uma prova, que é importante para o país, se eles vão desistindo, se eles não estão nem aí, eu tenho várias explicações que as pessoas me dão, possíveis explicações para isso. Né? Pode ser que o jovem, como o PISA não vale nada para ele, para a nota dele, pode ser que ele não está nem aí e não leva a sério. Ao passo que os outros países levam. Entendeu? Essa é a diferença. Para os outros países, para o coreano, o finlandês, o chinês, qualquer prova ele tem que ir bem, tem que se destacar e tem que ter um bom desempenho. E pode ser que para o brasileiro não. Pode ser que ele não tenha muita gestão do tempo dele. Pode ser que ele não tenha persistência, que começa a prova muito difícil, aí ele vê que não é para ele e desiste. Falta resiliência. Tá? Se vocês olharem o tempo que o brasileiro demora, isso aqui é o tempo que o brasileiro demora em cada questão, aqui o colombiano, aqui o finlandês, aqui o coreano. Então, o brasileiro demora em 2 minutos e meio, isso nas primeiras questões. Né? Aqui o colombiano, 2 minutos. Aqui o finlandês, 1 minuto e pouco, e o coreano, em 30 segundos, ele mata a primeira questão. Então, o brasileiro fica muito tempo aqui. A gente não sabe se é porque ele está tentando resolver, ou se ele está parado olhando para o computador, ou se ele não entendeu a questão. E o fato é que depois ele desiste. Então, é importante entrar dentro da prova do PISA para entender realmente o que está acontecendo. Não é que o brasileiro abre a questão, toda a questão, e tenta fazer o melhor dele. Ele desiste ao longo da prova. Tá? Então, por isso que eu falo de habilidades socioemocionais, é importante, porque é uma coisa que, no dia a dia das pessoas, para você vencer, para você conseguir se manter no emprego formal, você precisa ter isso, você precisa ter persistência, você precisa reagir se você tiver problemas com o seu chefe e assim por diante. E parece que o jovem brasileiro não tem. Então, além da falta de conhecimento cognitiva, tem esse problema de persistência, que eu acho que é importante como capacitação profissional e, às vezes, não é tão reconhecido, né, na literatura, no dia a dia. Tá? Lógico que, na prática, vocês sabem quem são os persistentes e não. Mas, em termos do Brasil como um todo, quando a gente fala de capacitação, a gente fala pouco dessas habilidades socioemocionais que eu acho que são muito importantes. Tá? E podem explicar um pouco essa falta de crescimento de produtividade que a gente tem na economia. Então, uma questão importante quando a gente fala de capacitação é que é preciso agir cedo. Então, a literatura econômica mostra que você tem que investir nas crianças, principalmente. Quanto mais cedo, melhor. Tá? Por quê? Porque você tem que ter igualdade de oportunidades. E problemas na infância vão gerar problemas de desenvolvimento que vão se agravando ao longo da vida. Tá? Então, quem não tem uma boa habilidade socioemocional, um bom investimento na primeira infância,
não vai conseguir aprender nada na escola. Tá? E por isso, talvez, que as nossas notas não estejam reagindo como deveriam. Tá? Então, o economista James Heckman, que é o prêmio Nobel, ele fala muito disso, tem que investir na primeira infância, antes dos problemas aparecerem. Tá? Então, tem essa figura aqui, que é o desenvolvimento cerebral. A gente tem uma parceria com o Center on Developing Child de Harvard. Né? Ultimamente, todo mundo tem alguma associação com Harvard. Né? Então, nós temos aqui também a nossa, para mostrar. Então, aqui tem o desenvolvimento cerebral. É importante dizer que tem janelas de oportunidade. Aqui, logo que você nasce, você começa a desenvolver a visão, a audição, depois você começa a falar, e depois você começa a desenvolver persistência, autogestão, resiliência, que começa quando você tem, logo que nasce, né, mas o ápice é 2, 3 anos. Então, se a criança passa com um período de estresse muito grande nesse primeiro ano de vida, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, isso vai afetar o próprio desenvolvimento cerebral da criança. Tá? E ela vai ter problema de aprendizado no futuro, por exemplo. Tá? Por isso, a necessidade de investir logo no começo da vida. Tá? E a questão de educação é importante e é muito difícil, porque a gente, por exemplo, aumentou muito os gastos, né? Os gastos triplicaram, o gasto por aluno. Aqui é o ensino fundamental, o vermelhinho, né? O ensino médio. Então, a gente realmente fez um esforço para aumentar bastante, triplicou o gasto por aluno, mas a proficiência não aumentou muito. Então, a proficiência, hoje em dia, no terceiro ano, está abaixo de 95. Tá? O único aumento que a gente está tendo é no 5º ano, mas no terceiro ano, não. Então, é muito difícil, não é só colocar dinheiro para você produzir conhecimento, aprendizado dos alunos. Tá? Você precisa mudar a gestão das escolas. Tá? Isso é muito importante. Tá? Mas você tem notícias, boas notícias, é possível fazer. Se você olhar Sobral, por exemplo, ele começou com nota 4 no IDEB, foi aumentando ao longo do tempo e hoje em dia está em 9. Tá? Então, basicamente, os meninos de Sobral eles estão gabaritando todas as provas de matemática, português. E é impressionante isso, porque é lá no interior do Ceará. E passou as escolas privadas de São Paulo. Aqui, o amarelinho, são as escolas privadas de São Paulo, teoricamente, a elite. Né? Mas Sobral está bem maior, e Sobral está maior que os países da OCDE, basicamente. Então, o que a gente precisa entender é o que Sobral fez e que o resto do país não está fazendo, porque se eles conseguiram fazer isso, aqui no Brasil, com metade dos recursos que a gente tem aqui em São Paulo, como é que eles conseguem ir tão longe? Né? E aí eu acho que tem algumas medidas para a gente aprender. O foco no desenvolvimento infantil, a alfabetização, então você tem que começar lá de baixo. Se a criança não sabe ler e escrever, não adianta avançar em outras coisas, tem que começar pelo começo. Tá? Monitorar as escolas, avaliar o progresso de todos os alunos, cobrar dos diretores e professores, que eles sejam responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos alunos. Os diretores que alcançam metas são recompensados, continuidade das políticas educacionais ao longo do tempo, e não há necessidade de um grande aumento de recursos, é mais uma questão de gestão mesmo. Tá? Cobrar dos diretores, cada diretor monitorar o aprendizado de todos os alunos. Tem que ter continuidade também. Em muitos locais, você tem um prefeito, um secretário que vai numa direção, aí ele não é reeleito, chega outro, muda completamente a trajetória. E aí os professores ficam meio perdidos. Tá? Então, são várias coisas que não envolvem tantos recursos, que eu quero dizer, é mais uma questão de gestão. Tá? Outros fatores que são importantes para explicar esse puzzle, você tem essa questão de práticas gerenciais. Então, aqui é um gráfico feito pelo meu ex-orientador, John Van Ryn e Nick Bloom. Eles comparam práticas gerenciais em vários países do mundo. Aqui são as práticas gerenciais são o quê? A maneira como você promove seus empregados, se é com base em mérito ou com base em experiência só. Como você resolve seus problemas, se você tem bônus nas empresas para os melhores trabalhadores. Uma empresa muito bem gerida. Tá? E aqui nos Estados Unidos, a média é 3, e tem uma dispersão aqui em torno da média. Tá? Aí, se você vai comparar o Brasil, aqui os Estados Unidos, nessa linha contínua, as barrinhas são as firmas brasileiras. Elas estão muito para a esquerda. Tá? Então, tem uma franja de empresas aqui muito pouco eficientes, muito mal geridas. Tá? Então, nos Estados Unidos, essas empresas mal geridas são expulsas do mercado. Tá? E no Brasil, não. Tá? Então, tem também um trabalho para fazer, não é só as escolas, as empresas também têm que fazer um trabalho de melhorar as práticas gerenciais e melhorar sua produtividade. Tá?
Uma questão importante é a questão do futuro, né? Então, os robôs estão vindo aí, né? Inteligência artificial. O que a gente pode fazer no futuro? Será que os robôs vão substituir os empregados? Então, antigamente, os robôs faziam as tarefas que requeriam mais esforço físico, né? Então, eles substituíam os trabalhadores, havia uma certa reclamação, mas acabou que os trabalhadores acabaram indo para o setor de serviços, continuaram empregados, e os robôs faziam um serviço pesado. Agora, a inteligência artificial vai fazer com que os robôs substituam os humanos também nas tarefas mais sofisticadas. Eles já estão fazendo reconhecimento visual, tradução, dirigindo carros, mas eles vão começar a prever o futuro, né? Fazer econometria, não vai precisar mais de econometristas, porque os robôs vão fazer tudo. Eu vou perder o emprego, mas não tem problema. Será que a inteligência artificial vai substituir os humanos em todas as tarefas complexas? Eu vou ter que tomar decisões, aprender, criatividade, escrever teses de doutorado. Será que os robôs serão os chefes? Isso é o Richard Feynman, que é um economista de Harvard, muito, muito bom, faz tempo que ele trabalha, e ele acha que os robôs serão chefes, né? Porque eles trabalham muito mais horas, não ficam cansados, eles são mais inteligentes, têm mais informações, são conectados na nuvem, então eles são os chefes ideais, né? E quem sabe no futuro todo mundo vai estar trabalhando para robôs, né? Agora, tem em economia a teoria das vantagens comparativas. Mesmo que os robôs sejam melhores em tudo, o que importa é, comparativamente, a vantagem relativa deles com relação aos humanos. Tá? E a aposta do Richard Feynman é que eles vão substituir os humanos nas tarefas mais complexas, tá? Que envolvem cálculos pesados e modelos econométricos e assim por diante. Então, aí resta saber o que os humanos vão fazer. E aí tem o Acemoglu, por exemplo, acha que a produtividade vai aumentar tanto com robôs que os preços dos produtos vão cair e vai aumentar a demanda. E aí vai ter emprego para os humanos nesses novos produtos. Tá? Mas uma coisa que parece que já está acontecendo é que a parcela salarial na renda está caindo e os donos dos robôs são os que vão ganhar mais. Então, vai haver um aumento da desigualdade no futuro. E aí tem muita gente dizendo que tem que ter programas de renda mínima. Até não vai ter emprego para todo mundo, você dá uma renda mensal para os trabalhadores, uma renda mínima, e vida que segue, né? Mas é importante dizer que o Brasil está ficando para trás. Então, se você olhar o número de robôs por 10 mil trabalhadores, que esses dados da Federation of Robotics, você vê que, por exemplo, na China, eu não trouxe a China, eu acho, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eram 27 mil robôs, 31, 36, 38, 45. Né? A China é um número absurdo, não sei, acho que saiu aqui. Está aqui? E o Brasil, 1.000, previsão de 2.500. Então, a gente está ficando para trás, também na questão de adoção de robôs, no setor industrial. E aí você conjugar tudo isso que a gente está vendo. Eu dei essa palestra, a semana foi umas 2 ou 3 vezes, e o pessoal acha que é um pouco pessimista demais. Mas é a minha visão. Eu vejo, se você conjugar essa falta de crescimento de produtividade, falta de adoção de tecnologias, problemas de cognição dos alunos, de aprendizado, falta de habilidades socioemocionais, o quadro não é muito bom, né? Então, parando por aqui, para a gente ir para o debate, só para fazer um resumo do que a gente viu até agora. Bom, a sociedade brasileira é altamente desigual, e isso traz uma série de problemas. Acho que o mais visível para a gente é a criminalidade, né? E isso se deveu, em grande parte, ao progresso lento histórico na nossa educação. Então, a gente esqueceu de investir em educação no passado e a gente colhe os frutos disso. Mas, recentemente, a educação melhorou bastante e reduziu a desigualdade de renda. Mas não houve efeito na produtividade. Então, esse puzzle que eu acho que é importante a gente discutir. Aumentou muito a educação, mas a gente está produzindo a mesma coisa já há muito tempo, tá, por trabalhador. E aí, possíveis explicações são instituições ruins, falta de habilidades socioemocionais, qualidade da educação. Então, pode ser que todos esses fatores estejam agindo ao mesmo tempo. Tem problemas gerenciais sérios nas nossas empresas. E aí, para o futuro, tem essa questão. Mesmo que você não tenha uma educação de qualidade, jovens persistentes, você põe os robôs, e eles resolvem.
Mas aí o que você vai fazer com os humanos? Eles vão se especializar em tarefas simples ou eles vão se especializar em tarefas complexas? E, de qualquer forma, esse problema dos robôs parece afetar pouco a gente ainda, porque nós estamos muito atrás na adoção de robôs do que os outros países, Estados Unidos, China e assim por diante. Então, nós temos que correr atrás. É isso. Muito obrigado. Pode se sentar, por gentileza, professor. Mas fica à vontade. Gostaria de agradecer a sua palestra. Vamos partir para o debate, lembrando que primeiro... pode ficar aqui, por gentileza, professor. Primeiro, nós teremos o debate mediado, e após isso, a gente vai abrir novamente aí para que o público faça suas perguntas. Gostaria de convidar para esse debate Caio Megali, que é secretário do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Daniel Almeida, que é presidente do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia. Marino Antônio Tobias, que é CEO da MA Tobias Gestão e Consultoria. E para mediar, eu convido Enio Crispino, da ABMEI, que é presidente do Conselho de Administração. Alô? Bem, dando início a esse último painel, essa fase de debates, eu particularmente fiquei, não querendo plagiar uma certa personalidade que saiu de cena, estarrecido com esses números, que fazíamos ideia que os índices que o Brasil apresentava nesse tema educação eram péssimos, mas realmente, tentando entendê-los, parece muito mais assustador. Então, realmente, o professor Naércio talvez tenha nos dado o último, ou jogado o último balde de água fria, né? Não naquilo que a gente possa pensar que tudo está perdido, mas a última frase ali que temos muito que correr atrás, mas é tempo de começar a fazê-lo, porque senão a distância só vai aumentar. Então, desculpe. Gostaria, primeiramente, de perguntar ao secretário Caio Megali como o governo, através do Ministério da Economia, a sua secretaria em especial, está vendo esse tema, ainda que tenha a ver com o Ministério da Educação, mas é algo que impacta principalmente a questão aí da indústria e a capacitação que a gente está almejando para os profissionais atuais e do futuro. Obrigado pela pergunta. Primeiro, agradecer ao convite, agradecer ao INSPER pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui debatendo temas importantes da economia brasileira. Agradecer ao professor Naércio pela apresentação, que ilustra e ajuda a gente a entender um pouco por que o PIB brasileiro não cresce, né? A gente olha para trás, o Brasil parou de crescer, né? Cresceu durante um tempo muito rapidamente, depois parou. Se você olhar em médias mais longas, a verdade é que nós não crescemos há muito tempo, né? Nós tivemos um surto ali de crescimento de 2004 até 2010 por uma série de fatores que, olhando em retrospectiva, dá a impressão de que nós, na verdade, estávamos forçando a barra ali, crescendo muito mais do que podíamos, gerando uma série de desequilíbrios, né? Acumulando uma ressaca que veio depois, né? De forma brutal. Aquela coisa... Parece aquele cara que vai ficando embriagado e cada vez bebendo mais, embriagado, bebendo mais, embriagado, bebendo mais. Uma hora dorme, acorda e aí tem aquele dia horroroso, né?
E a gente está nesse dia horroroso desde 2014, né, sentindo um pouco essa ressaca. Mas quando você tira um pouco esse olhar cíclico e olha mais para a estrutura, e os números do professor Naércio são números muito mais estruturais do que conjunturais, nós percebemos que, de fato, o Brasil não cresce há muito tempo, cresce pouco há muito tempo, temos aí 2 décadas perdidas em muito tempo, né? E outras de crescimento baixo. Como é que nós estamos reagindo a isso, né? Eu acho que a gente precisa mudar essa realidade. Nós estamos num momento crítico, né, que acumulamos muito baixo crescimento, baixa produtividade, uma educação, né, uma qualidade da educação aparentemente baixa, e, em cima de tudo, uma crise fiscal absolutamente violenta, que não nos dá espaço para fazer os investimentos mais básicos da economia. É hora de fazer essa mudança, né? E a nova equipe econômica, né, a nova organização do governo veio um pouco endereçar essas questões. Eu acho que a reunião dos ministérios num grande Ministério da Economia faz todo sentido nessa perspectiva, quer dizer, juntamos os 4 ministérios que tinham ligações com políticas econômicas, fazenda, planejamento, indústria, comércio e trabalho, né? E reorganizamos aquilo, né, essas políticas todas, primeiro numa mesma direção, né, sob uma mesma batuta. Eu acho que isso já é fundamental. No passado, nós vimos o Ministério da Fazenda brigando com o planejamento brigando com a indústria e comércio brigando com o trabalho brigando com a fazenda. Então, você tinha uma falta de alinhamento de políticas que não ajudavam a fazer o país avançar. Eu acho que essa é a primeira grande vantagem desse alinhamento dos ministérios. E depois, os ministérios são rearrumados em secretarias especiais que focam problemas particulares da economia brasileira. Em particular, a nossa secretaria, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, fez exatamente, puxou desses 4 ministérios todos os temas que estão ligados à produtividade da economia brasileira. Ou seja, nós olhamos e falamos o seguinte, olha, temos que criar um olhar de fato, uma política de fato de produtividade na economia, porque faz, como o professor mostrou bem, mais de 20 anos, 30 anos, pelo menos, que a produtividade não cresce. Ou seja, a estratégia usada até então, ou não houve estratégia para a produtividade, ou não deu certo. Esses temas ligados à produtividade são rearrumados em 4 secretarias, né, que são as 4 secretarias dentro dessa nossa secretaria especial. Infraestrutura, tá certo? Advocacia da concorrência, né? A minha secretaria, que é a Secretaria da Indústria e Comércio, que agregou as competências do MIDIC, e como o Adriano falou aqui no painel anterior, busca, de um lado, diminuir a burocracia, a dificuldade de fazer negócio no país, e, de outro, modernizar, né, levar o país na indústria 4.0. E a 4ª secretaria é a Secretaria de Qualificação da Mão de Obra, a Secretaria do Emprego, que está sob a batuta do secretário Fernando Holanda Barbosa Filho, né, que é um super especialista no setor também, né, conhece muitos dados, etc. Então, se olhar essas 4 secretarias, parecem muito com os tópicos levantados ali pelo professor Naércio, quando tentava explicar por que aumentou a escolaridade, tá certo? Mas não veio a produtividade. Talvez porque falta infraestrutura, falta qualidade, que a secretaria, falta aquelas questões das burocracias, nos impostos, nas leis trabalhistas, que está com a gente, e falta competição em muitos mercados, né? E a advocacia da concorrência preenche exatamente essa lacuna. Ou seja, então, acho que podemos olhar com mais otimismo para frente, porque, pelo menos, do ponto de vista da organização, né, das políticas, elas estão mais ou menos alinhadas com o que as melhores práticas sugerem, né, que são as deficiências da economia brasileira. Estamos focados em cada uma delas, estamos desenhando políticas para resolver cada um dos problemas. Não vai vir da hora do dia para a noite. Eu acho que são décadas, né, de distorções e problemas. Minha impressão é que a gente gosta muito de fazer essa comparação, que nós estamos ali buscando o caminho das Índias, né? Nós estamos exatamente ali
no que era o Cabo das Tormentas e tentando transformar ele no Cabo da Boa Esperança. Nós estamos ali exatamente naquela virada. Se não conseguirmos fazer as reformas necessárias, implementar essas políticas de produtividade e competitividade nessas todas essas frentes que eu mencionei, existe uma probabilidade do cabo ser o Cabo das Tormentas e o Brasil não avançar. Mas eu acho que todas as condições estão colocadas e o direcionamento está bem claro da política econômica, e nós vamos conseguir fazer essa virada, vai ser o Cabo da Boa Esperança, e nós vamos, em alguns anos, chegar até as Índias. Ótimo. Gostei muito dessa analogia. Bem, agora eu gostaria de escutar as impressões do professor Daniel Almeida, presidente do IMT, uma outra entidade de ensino muito importante para o país, que forma engenheiros, administradores, assim como o INSPER, é muito bom que se diga, mas também, numa conversa que tivemos ontem, fiquei particularmente surpreso, não tinha conhecimento que uma terceira habilidade, vamos dizer assim, foi recentemente incorporada aos cursos, que é o de designer. E qual é a experiência sua do IMT com esse convívio dessas três habilidades e como isso pode mudar aquilo que a gente está pensando para o jovem profissional atual e que em breve vai estar no mercado de trabalho? Mais uma vez, eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui. E realmente saio um pouco assustado com algumas verdades que foram colocadas aqui. E, na verdade, as escolas hoje têm um desafio muito, muito grande, e principalmente por um curso de engenharia. O curso de engenharia tem 5 anos de duração. Em 5 anos, nós vamos ter já algum mundo diferente desse que nós estamos agora, né? Então, fazer aqui um exercício, o que será o profissional daqui a 5 anos, a gente deve fazer, mas o que vai valer é, de forma continuada, a gente avaliar o que estão fazendo as universidades estrangeiras. E, nisso, nós temos cooperação com várias universidades, né? E a única forma é a gente ir ajustando, né, às necessidades que o mercado impõe. Não há outra forma. Então, esse é um desafio realmente muito sério, mas a única forma de a gente fazer alguma coisa é acompanhar o que está acontecendo em outras universidades, o que eles estão propondo, né, e avaliar, né, naquilo que a gente deve se ajustar, né? Esse é o ponto. Então, na Mauá, a gente conseguiu uma coisa interessante. Nós, pelo fato de ter essas 3 qualificações, que é engenheiro, o administrador e o designer, e estar com essas 3 áreas no mesmo campus, e então há uma sinergia muito grande que nós estamos aproveitando muito, porque o engenheiro, quer queira, quer não, ele vai ter que ter um conhecimento de administração. Por outro lado, vai ser comum na sua vida profissional ele também ter um conhecimento do que o design oferece. Isso está andando muito bem, né? Temos feito avaliações, né? E os alunos, inclusive, estão satisfeitos com essa possibilidade de ter um conhecimento das 3 áreas. Temos também lá
departamento de pesquisa, mas é pesquisa aplicada, não é pesquisa pura, onde os alunos participam ativamente. Então, falando em indústria 4.0, claro, orientado por um professor da área de robótica e automação, os alunos estão produzindo as placas através das quais as máquinas se conversam. Então, esse ensino que eles estão aprendendo fazendo também não é uma coisa muito comum nas escolas. E mais, o entusiasmo que eles têm, ao apresentar numa feira, como recentemente fizemos, o filho que eles criaram ali. Então, vê uma linha toda trabalhando, máquina nova, máquina velha, colocamos lá um robô antigo que nós fizemos um retrofit nele, máquina nova e outra vez máquina velha. E a linha funciona ali sem ninguém mexer. Então, acho que trazer o aluno, quando se fala em como motivar o aluno, realmente acho que essa é a forma melhor que pode haver. Estamos também agora pensando exatamente nas condições emocionais dos alunos que estão vivendo, estão acompanhando, esse trabalho está muito no início, mas é isso que nós estamos realizando. Então, essa é a experiência que eu estou... Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ótimo. Obrigado, professor. Agora, gostaria de perguntar para o nosso colega, parceiro da ABMEI, o Marino Tobias, que trabalha com consultoria. Achei muito oportuno convidá-lo, não estava previsto inicialmente, eu até o peguei de surpresa, mas também ele recém voltou de Portugal, Justamente foi a um evento, uma feira, em Portugal, na cidade do Porto, especificamente da indústria 4.0. É claro que, com exceção dos colegas da ABMEI que receberam essa divulgação, eu duvido que o mercado soubesse a respeito. Não era uma feira de máquinas, não era uma feira industrial, mas sim uma feira que abrangia esse tema. E o Marino desenvolve um trabalho muito interessante, e por isso acho oportuno que ele nos conte, em relação a startups brasileiras, certamente formada por jovens recém-formados, ou ainda em formação, por que não, mas que atuam com desenvolvimento de vários tipos de aplicativos, de plataformas, geralmente relacionados à TI. E esse trabalho que o Marino tem desenvolvido é justamente, não só aqui no Brasil, mas dá oportunidade via Portugal como uma porta de entrada na Europa. E que também nos contasse novidades bem frescas, aliás, de como foi essa experiência e o que tem acontecido, ainda que seja um tema do painel anterior, Indústria 4.0, o que se está fazendo, porque certamente aqueles mercados, Portugal e outros da Europa, têm os mesmos problemas, eles estão mais adiantados. Talvez na corrida eles estão bem na nossa frente, mas eles certamente têm os mesmos problemas de formação de mão de obra. Então, eu gostaria que nos atualizasse a respeito. Obrigado aí pela oportunidade, a ABMEI, Enio, Paulo, aos participantes aqui. Acho que é bacana de poder discutir isso. E, inclusive, nesse evento aí, eu fui dar uma palestra sobre o impacto da indústria 4.0 nas novas competências.
eu fui lá representando o Brasil e falando um pouquinho sobre esse assunto. Porque, querendo, né, acho que reforçando o que o professor disse no início aí, no último Fórum Mundial, falou que 35% das nossas habilidades e competências, em 5 anos, não vão mais existir. Foi o que o senhor falou. Em 5 anos, muita coisa vai mudar. Então, mais do que você estar formando pessoas em matérias e como a gente está usando, formalizar o ensino, a gente tem que ensiná-los também a serem pesquisadores, antes de mais nada, questionar as coisas, ser colaborativos, porque hoje em dia você não consegue mais criar nada sem ser colaborativo, né? E também como índices lá que falaram lá, um ponto positivo, que é a indústria 4.0, de cada emprego que hoje vai estar terminando em função de tudo isso, dessa onda que está vindo na 4.0, estão sendo criados 3 novos empregos, né? Uma coisa que a máquina, ou que a indústria, ou que todo o conceito da indústria 4.0 não vai substituir do humano é a criatividade. É o que nos diferencia dos animais, inclusive, né? Chegamos nessa atual posição de liderança no mundo, né, por ser animais criativos, né? Nascemos criativos e, à medida que a gente vai estudando na nossa formação, a gente vai perdendo a nossa criatividade, vai fazendo trabalhos manuais, vai fazendo os trabalhos, né? Então, isso é que a gente vai ter que retomar, acho que isso vai ser retomado, isso vai acontecer. Realmente, lá em Portugal, uma outra coisa que é importante também, isso estava falando até com o professor aqui, que o que nós temos um problema é que é base. Ou a gente precisa iniciar bem a nossa base de ensino, botar esses conceitos já de ser mais críticos do que receber já respostas prontas já, né? Acho que a gente ensina os nossos alunos a preencher respostas certas. Eles têm que ser mais críticos, né? Porque eles vão ser as pessoas que vão alavancar as nossas políticas governamentais, vão alavancar nossas indústrias. Então, isso tem que ensiná-los já desde de novo ser críticos daquilo que eles estão recebendo, saber pesquisar, saber desenvolver, não só simplesmente preencher planilhas ou questionamentos, né? Acho que é ter habilidade. Hoje a pessoa tem que ser, né? Não precisa ter, né? Acho que o negócio de ter já uma educação pronta, isso aí acho que está caindo por terra. Acho que é um conceito que está caindo, né? Tem que saber onde buscar, como fazer, ser colaborativo, né? Então, isso é um conceito muito forte que está acontecendo lá fora e que a gente vê que realmente nós temos um déficit, né? A gente teve realmente 2 décadas perdidas aí, onde a nossa educação foi praticamente jogada para um nível onde desse mais visibilidade, né? Universidades, né? Que foi uma indústria de universidades que foram criadas aí, onde praticamente hoje os nossos profissionais saem analfabetos, né? Praticamente funcionais, né? Praticamente é isso que acontece. Então, a gente vai ter que recuperar essa turma que está aí, essa geração que está aí, e vamos ter que já preparar a próxima geração num novo conceito e dando responsabilidades a eles, né? Então, uma coisa que eles estão fazendo, uma palavra que eles falam muito é: estamos fazendo com eles. Com eles, ou seja, além de dar educação para eles, a gente está com eles comunidade, com eles indústria, com eles serviços. Então, a educação é mais dirigida a resolver problemas, mais dirigida a resolver problemas de impacto social também. Então, é mais objetiva. Então, isso é o que está acontecendo, que está dando um novo conceito. É o que eu espero que a gente vai conseguir fazer aqui, né? E com relação à parte de empreendedorismo e startup, eu acho que a gente está crescendo muito no país, né? Acho que isso vai ser uma grande alavanca para que a gente recupere muita coisa, como o conceito que está acontecendo em Portugal. Acho que eles tiveram uma visão muito clara disso em 2 anos atrás, saíram de um problema de recessão
uma crise, aquela crise que teve que teve na Europa toda, nos Estados Unidos, que foi puxado pelos Estados Unidos, né? Então, estão saindo muito bem, tendo como foco o investimento, as oportunidades que o empreendedorismo dá na indústria. Então, é isso que estão fazendo e está bem claro. Acho que está claro, não sei se... Ótimo. Ótimos insights aí para nós de mercado. Agora, professor Naércio, eu gostaria de saber, mais do que a sua opinião, também a sua sugestão. Uma das coisas que mencionou, me chamou muita atenção, naquele quadro em que se mostrava salários médios, né, de profissionais de nível técnico, totalmente formados ou não, ou incompleto o estudo, comparativamente, por exemplo, ao nível superior. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, né, tenho bem claro que o Brasil, no caso especificamente da área técnica, falar do que é a minha formação em engenharia mecânica, eu acho que o Brasil, eu fiz técnico e mecânica e, na sequência, já fui estudar engenharia. Não exerci nunca a profissão de técnico, já logo fiz cursinho e cursei o Instituto Mauá de Tecnologia. Então, o que eu concluo, pelo menos na minha visão, é de que o Brasil precisa de técnicos, não somente de engenheiros, né? Agora, mostrou evidências matemáticas que são difíceis de refutar, de que talvez o jovem busque, já na sequência, fazer o ensino superior, porque ele almeja um salário, uma condição de vida melhor do que ele tinha, né? E eu acho que essas circunstâncias todas faladas aí desses 20, 30 anos mostram que, se ele realmente não cursar engenharia, ele não vai ter chance de sucesso, né? Estou particularizando para engenharia, mas poderia tranquilamente estar falando aqui de outras carreiras na área de biomédicas e humanas. Então, como a gente resolver essa questão? Porque, no fundo, me dá a impressão que, se quer fazer ensino superior, pura e simplesmente para ganhar mais, não necessariamente para adquirir mais conhecimento. Por quê? Porque a qualidade do ensino de muitas das instituições, e há pouco se falou sobre isso, muitas dessas instituições públicas ou privadas até, porque se transformou, acho que a palavra é bem essa, um comércio, né? Um negócio, formam profissionais, engenheiros, por exemplo, que são, desculpe, mas eu também sou obrigado a concordar, quase que analfabetos funcionais, porque não estão à altura não só do que se espera do engenheiro, mas do que o país precisa para realmente se diferenciar. Então, eu vejo que é relegada a carreira de técnico a um segundo plano, como se fosse algo, digamos assim, que isso tem gente que possa se contentar. Não, eu quero ser engenheiro. Então, pura e simplesmente, aí o que acaba acontecendo é uma conclusão pessoal. Eu conheço vários exemplos que a pessoa, que acontece, ela se forma técnico, às vezes ela vai ela vai exercer a função de técnico, faz engenharia à noite, às vezes só para conseguir o diploma, em cursos não bastante qualificados, porque se ele tiver o diploma, ele vai ter uma chance de ascensão, às vezes até no próprio emprego, né? Então, será que temos uma maneira, acho que só crescendo a massa salarial, para que, como técnico, ele se contentasse também?
mas é um círculo vicioso que eu acho difícil de quebrar, mas que a necessidade de formação de nível médio do país, em várias áreas, eu acho que ela existe. Alô? Está funcionando? Sim, sim. Eu acho realmente muito interessante essa questão, porque eu apresento esses dados já há alguns anos, né? E realmente a impressão das pessoas, da maioria das pessoas, principalmente que tem atuação empresarial, acredita que, para a grande maioria dos brasileiros que se formam no ensino médio, o ensino técnico seria mais adequado do que o ensino superior, daria mais vantagem. Mas não é o que mostram os dados. Então, isso é que eu acho interessante. Quer dizer, uma pessoa com ensino superior ganha 2, 3 vezes mais do que uma pessoa com ensino médio. Isso, na média, no Brasil inteiro. Imagine em São Paulo, imagine nas boas faculdades. E a pessoa que faz o ensino técnico ganha 30% a mais. É um pequeno aumento só. Então, parece que os jovens, quando estão tomando as decisões, foi como você falou, eles estão olhando para o mercado e estão vendo, olha, vale muito mais a pena eu fazer ensino superior do que o técnico, porque é o que paga mais. Então, a gente precisava entender por que a gente continua pagando mais se o nível do ensino superior dos alunos e dos cursos diminuiu, porque os diferenciais continuam muito elevados, não caíram. Eu até esperaria, com esse grande aumento de pessoas com ensino superior, especialmente pessoas, muitas vezes, que não têm a formação melhor, que o diferencial ia cair, mas os dados não mostram isso. Então, parece que, de alguma maneira, a sociedade brasileira dá um valor enorme a ter o diploma do ensino superior. E isso é a prática, não é uma pessoa, uma empresa, uma região, é no Brasil inteiro. Tem esse... E não dá para lutar contra isso. Eu acho muito difícil, por mais que a gente ache que o ensino técnico é melhor, se a sociedade como um todo, o mercado, diz que é preciso ter o diploma do ensino superior, os jovens vão continuar escolhendo fazer o ensino superior porque eles querem ganhar mais. Acho que todo mundo quer ganhar mais, né, na vida. E se ele vê um diferencial tão alto, ele vai atrás desse diferencial. E uma outra coisa que eu acho é o seguinte, com essas novas tecnologias, muitas dessas ocupações técnicas vão sumir e vão mudando. Então, a pessoa se forma, pega um técnico em alguma coisa, e, dali a 3 anos, o robô está fazendo aquilo. Aí ela vai ter que se reespecializar em outra. Mas, se você faz o ensino superior, te dá uma formação mais ampla, mais geral, que você pode atuar em diferentes áreas. Então, eu acho que é o que o mercado está dizendo, é o que os jovens estão escolhendo, e quem vai dizer para eles que eles estão errados, se eles estão tomando a decisão que, do ponto de vista deles, é ótima. Agora, eu acho interessante refletir por que o Brasil valoriza tanto o diploma do ensino superior. Se não há um crescimento baseado em novas tecnologias, que demanda um trabalho excepcionalmente qualificado, por quê? É como se fosse um puzzle, outro puzzle. Por que, no Brasil, o diploma é tão valorizado? E só cresce essa valorização. E os jovens vão seguindo pelo mercado. Então, é realmente uma questão interessante, tentar entender. Mas eu acho que é o que está acontecendo e os jovens estão seguindo por essa decisão. Está muito bem. Eu acho agora oportuno, já que cada um teve a chance de exprimir pontos de vista, que a gente passe agora para a plateia, que fica à disposição quaisquer aqui das pessoas para responder para vocês. Perfeito, muito obrigada, Enio, muito obrigada a todos os participantes desse debate. Podem levantar a mão, a Carla vai até vocês. Por favor, apresentem-se, nome, empresa e uma pergunta breve. Eu tenho 2 coisas. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Meu nome é Mônica Pinhanes, eu trabalho aqui no INSPER. Primeiro, assim, eu acho muito propícia essa discussão, porque está no meio de um debate que está, na verdade, se falando em retirar ou fomentar mais educação, retirar ou não de contingências e uma série de coisas, se vamos investir mais em educação ou não.
A outra questão que me incomoda nesse debate é que é uma coisa que nos Estados Unidos se fala muito, que parece que a gente está jogando o bebê com a água do banho fora, né, e descartando todo investimento que se fez nos últimos 30 anos, ou tentativas de melhorar o ensino e de criar oportunidades para os nossos jovens, e que eles estão escolhendo de acordo com o professor Naércio, que eu acho muito interessante a sua pesquisa, está dizendo assim, isso tudo não serviu para nada. E, na verdade, eu acho que não, a gente vê os resultados que tem na universidade pública, muito bom, muito interessante. A outra coisa, a gente vê, tem uma coisa aqui, uma dicotomia, que eu acho que não é endereçada, que é o seguinte, em universidade pública e universidade particular. Na verdade, você tem universidades, teve um aumento enorme em universidades públicas, que é muito criticado, mas que, na verdade, serve também para atingir áreas que estavam totalmente isoladas, sem nenhum tipo de serviço, e, na verdade, a educação não é tão ruim, muito pelo contrário. Eu tenho experiência com universidades no interior do Brasil, que tem, com parceiros de pesquisa, que fazem uma pesquisa excelente. Independente disso, onde a gente vê a pior qualidade é no setor privado, que oferecem a baixo custo, às vezes sem efetiva avaliação, ou então com manobras na questão da avaliação. E aí, assim, aí é uma questão seguinte, é público, é privado, o que a gente está falando de verdade, quem está treinando quem, o que está sendo ofertado, e quem que a gente está criticando, o que a gente quer cortar. Né? Então, isso é uma questão geral. E eu tenho uma questão específica. Então, assim, eu fico incomodada, porque parece que a gente está falando assim, olha, o que foi feito até agora não serviu, ou então a gente tem que mudar de toda forma, e os investimentos que forem, ou, por exemplo, até no setor público, que são imensos, com FINEP, CAPES, FAPERJ e Ministério de Pesquisa e Tecnologia, como se a gente tivesse que trocar tudo. E eu não acho, porque senão a gente está jogando coisa que a gente aprendeu nesse caminho e que foram importantes, e que os nossos jovens identificam como uma coisa positiva, tanto que eles estão optando por isso. Então, como é que a gente faz para melhorar isso e construir em cima do que a gente tem, não destruir o castelo e depois recomeçar a construir de novo? E aí a minha pergunta, eu tenho uma pergunta muito específica, que é para o professor Naércio, que é sobre a questão do PISA, e sobre questões de competências globais e soft skills. A gente está vendo questões, você identificou questões por trás na questão da elaboração do exame pelos alunos, e assim, uma dúvida minha é o seguinte, naquele tempo que os alunos se dedicam, de 2 minutos e meio, que o brasileiro se dedica, ele consegue responder certo, pelo menos, e você consegue correlacionar o tempo de demora com a questão do acerto, ou não dá nem para fazer isso? E a outra questão é, o PISA, a OCDE, ele fez recentemente, em 2017, 2018, o PISA, teste para competências globais, competências globais, Global Competence, e aplicou, inclusive, em escolas brasileiras, e o resultado vai sair agora. Eu queria saber se você sabe mais alguma coisa disso, e se isso pode ser usado para nos ajudar a trabalhar questões de outras competências, ou se já tem alguma ideia, alguma coisa. Tá? Obrigada. Bom, para quem não... Acho que fica mais fácil, primeiro, o professor Naércio responda essa última questão. Depois eu vou pedir que o professor Daniel, do IMT, dê a opinião dele sobre as suas colocações. Sim, obrigado pelas perguntas. Com relação à pergunta específica do PISA, os alunos brasileiros acertam 40% das questões, as primeiras, e os finlandeses e coreanos, 60%. Então, mesmo ficando mais tempo, a taxa de acerto é menor do que a do coreano. O coreano fica 30 segundos e 60% acerta. O brasileiro fica 2 minutos e meio e só 40% acerta. Mas os que ficam um pouco mais tempo acertam mais do que os que ficam menos tempo. Mas não seria necessário 2 minutos e meio para acertar a questão, porque os coreanos acertam em 30 segundos. Então, a impressão que eu tenho é que o computador o aluno abre a questão, o computador começa a ticar. E aí o aluno fecha a questão, ele para. Eu acho que esses 2 minutos e meio, o aluno se perde ali no caminho. Ele não está só... A minha impressão é isso. Tá? Ele não está lendo e pensando sobre a questão. Ele parou e fica divagando, eu acho. Entendeu? Então, a questão é falta de concentração mesmo, e falta de autogestão. Talvez ele não tenha experiência com a prova, não saiba que ele tem que ir rápido para chegar no final, porque tem um tempo limitado. Então,
a questão de ficar mais tempo não reflete uma tentativa de tentar entender e responder, ao meu ver. É mais uma coisa assim de ficar meio perdido, basicamente. Tá? E eu não conheço o PISA. Eu até falei com o pessoal da Fundação Lehman que eles estão aplicando o PISA na escola e estão medindo várias coisas. Eles vão me passar os dados, mas eu não tenho conhecimento ainda dos resultados e o que apontaram. Obrigado, professor. Comentava aqui, acho oportuno, primeiro, que o Caio Megali, como, digamos, ligado ao governo, se manifeste sobre essas colocações, né, para que a gente também não saiba que não se estará desperdiçando as práticas boas que tenham sido feitas. Eu acho que o importante, na minha colocação, né, eu falei que não deu certo a tradução na produtividade. Eu estava me referindo especificamente à produtividade, né? Eu acho que tem uma discussão mais ampla em diversos outros aspectos, né? Eu acho que em muitos aspectos funciona bem, em outros aspectos não funciona tão bem, mas na tradução da produtividade especificamente, que é o tema mais afeito ali à nossa secretaria, não está funcionando por alguma razão, né? Mesmo as boas práticas. E aí eu acho que tem um tema fundamental. Quando nós olhamos os rankings, né, de competitividade, produtividade, o Brasil ele vai relativamente bem em rankings de pesquisa, né? P&D, centros de pesquisa, universidades. Não somos lá top e tal, mas estamos bem colocados, né? Não, acho que não é isso, não. O meu ponto aqui é o seguinte: a pesquisa acadêmica, ela vai bem. O que está faltando aqui é o link de transformar essa pesquisa acadêmica na produtividade das empresas, no valor agregado para a economia, né? Transformar aquele valor, aquela pesquisa aqui. Então, o ranking de pesquisa ele está lá em cima. O ranking de inovação, novos produtos, está lá embaixo, né? Então, está faltando um link aqui, está faltando pegar o que se chama de oferta de inovação com a demanda por inovação. Nós lá, né, e a gente está meio que se resolvendo isso no governo, com uma relação muito fluida e boa com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia olha para esse lado da inovação, né, lá nos institutos de pesquisa, no P&D clássico, né, e nós olhamos aqui como que se traduzir isso aqui como geralmente para traduzir em melhores empresas, melhores negócios, ou, como fala o Silvio Meira, em melhores e maiores notas fiscais, né? Como é que a gente traduz isso em melhores e maiores notas fiscais das empresas ali? Eu acho que essa é uma figura interessante, mas é para além disso, né? É como que a gente cria mesmo produtos diferentes, produtos inovadores, que muitas vezes não tem nem a ver com tecnologia, não tem a ver com coisas avançadas, tem a ver com o ambiente ali propício a que quem está trabalhando ali na ponta tem uma ideia boa e isso se traduza numa nova técnica de produção. Tem coisas muito interessantes. Nós temos um programa no governo federal que chama Brasil Mais Produtivo. É um programa que vem já de governos anteriores. Ele foi um programa de muito sucesso, que pegou 3 mil empresas de porte médio, mais ligadas à parte industrial. O governo fez o MIDIC fez um convênio com o Senai, e o Senai disponibilizou os seus consultores para fazer esse trabalho nas empresas. E o trabalho era assim, era uma intervenção simples, de um mês, focada em Lean Manufacturing, né, manufatura enxuta, uma coisa bem simples, assim, de melhorar o layout ali da firma, né, as técnicas assim, de produção. E o resultado, não estamos falando nada muito elaborado, né, coisas ali dos anos 80, não sei, 70% de produtividade em alguns casos, 50% de ganho de produtividade em média, para 3 mil empresas. 50% de ganho de produtividade. Eu tive com um dos empresários que recebeu esse tratamento, e ele falou, quando chegou, era uma empresa de terceira geração, já, o avô era uma empresa de molho de tomate, massas, né? Terceira geração, né? O avô, depois o pai, e ele já estava na terceira. Falou, ninguém sabe mais do que isso do que eu. Chegou o técnico do Senai, ele me contando. O cara começou a falar, ele já olhou com aquele olhar meio suspeito, né? E o técnico virou para ele e falou assim, olha, a sua empresa parece mais uma academia de ginástica do que uma empresa de molho de tomate. Por quê? Não, porque o que os seus funcionários ficam andando de lá e para cá o tempo todo, põe ali um
um contador para ver quantos passos esses caras estão emagrecendo, né? Vamos mexer nisso aqui. Mexeu no layout, ganhou 50% de produtividade, ele não acreditava naquele resultado. Isso significa que o programa é legal, tudo mais, mas significa também que nós estamos muito atrasados em termos de produtividade, em termos de coisas mais básicas, assim, né? Estamos longe ali da 4.0. Isso acontece fundamentalmente nas médias e pequenas empresas. Porque ali é o grande atraso da produtividade. Tem uma pesquisa, um pesquisador do IPE, o professor Mauro Odo, que nos acompanha muito nos nossos programas da Secretaria de Pequena e Microempresa. Ele mostra isso muito bem. Ele lançou um livro agora, chama Um Pirilampo no Porão, né? Que ele junta esses dados todos para pequena e microempresa para mostrar como é ali que é o grande lag, né, a grande defasagem de produtividade. Achei muito interessante assistir uma palestra dele no nosso fórum permanente da pequena e média empresa, e ele mostra claramente que ali que está o grande ganho de produtividade, ali que nós temos que focar grande parte do nosso esforço. Ótimo. Gostaria de fazer algum comentário, professor Daniel? Com certeza, existe realmente esse trabalho a ser feito, né? E quando se faz, se consegue um resultado como esse aí de aumento de produtividade, né? Respondendo a nossa colega aqui do INSPER, qual é o nome dela? Mônica. Acho que tem uma coisa o dinheiro que já se colocou na educação e o resultado não foi muito bom, foi investido, houve investimentos, mas aqui mesmo foi falado, não houve gerenciamento. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que já explica, né, o porquê, né, que todo esse investimento não resultou em qualidade, né, enfim. E também, fora esse aspecto, houve uma massificação do ensino superior e com instituições que estavam somente tratando a coisa de forma comercial. Então, para aqueles que queriam diploma, porque estão almejando um salário mais alto, saiu com diploma, mas eles não estão bem qualificados. E esse é um fato. Perfeito. Então, só para claro. complementar aqui o negócio, eu acho que até o salário médio aí que está colocando é daqueles que estão empregados, né? Aqueles que estão desempregados, né? São tudo motorista de Uber hoje, né? Então, você encontra muito engenheiro, motorista de Uber. Graças a Deus existe o Uber, que os caras conseguem ter um salário ainda. Porque a ineficiência que nós tivemos de todos esses anos de educação, a nossa ineficiência de economia, está gerando essa situação atual, né? Então, se a gente tivesse ido muito bem, né, acho que conhecimento a gente não perde, mas se a gente tivesse investido muito bem na nossa educação, hoje nós não estaríamos com o problema que nós temos hoje, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração. Acho que a gente tem que entender que nós tivemos um problema aí no meio e agora a gente tem que buscar uma solução, né? Então, é natural isso aí. Então, tem que encarar de frente em frente, né? Bem oportuna a observação. Perfeito. Então, temos mais pessoas com... Ok, por favor, se apresente. Quase boa noite, né? São 5h30. Meu nome é Alexandre Abreu, eu tenho uma consultoria focada em varejo. Vou dar um depoimento rápido, que eu venho da indústria. As apresentações feitas pelo professor Otto foram muito ilustrativas e aterrorizantes também. Meu foco hoje, eu tenho minha consultoria, eu venho de uma indústria multinacional, eu tenho um relacionamento com indústrias multinacionais, com indústrias americanas que estavam no passado
querendo entrar no Brasil, ser novos entrantes, e literalmente desistiram, né? Deixou o país literalmente de ser a bola da vez. Talvez a minha pergunta seja mais direcionada ao Caio Megali, mas, de qualquer forma, a todos os painelistas eu peço um apoio e talvez um pouco de afago, porque estou bastante assustado. Numa linha de tempo, se formos falar em, quer dizer, a lição de casa efetivamente sendo feita, como a equipe do Paulo Guedes está fazendo, eu estou bastante confiante nisso, a gente tem um buraco enorme, também, eu acredito, a ser tapado, a ser ajustado. Falamos em décadas, um século são 10 décadas, é uma década, 2, talvez menos. Eu sei que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas esse é um ponto que é recorrente e me faz pensar. E o varejo em geral, eu estou muito no foco da empresa média, indústrias familiares e startups, todos estão assim, existe um dinheiro em caixa, existe um budget, mas existe um receio de investimento absurdo, né? Eles preferem ver o cash flow em algum investimento em vez de fazer a economia girar. Esse seria o meu apontamento. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu remeto de volta àquela minha imagem de que nós estamos fazendo a inflexão da rota da economia brasileira. É muito importante que o trabalho seja feito de forma persistente, né? Acho que nós somos muito persistentes em produzir distorções na economia. Agora, a gente tem que passar a ser persistentes em produzir retomada, né? Outra imagem que eu gosto é aquele sujeito que está inativo, não faz nenhum exercício físico há muito tempo, muito acima do peso, e de uma hora para outra vai no endocrinologista achando que vai vir uma fórmula mágica, que a partir de uma semana ele vai ficar magro e não vai precisar. Aí ouve, conversa, e a resposta é a seguinte: olha, você vai ter que comer melhor, reeducar a sua alimentação, voltar a fazer exercício bem devagarzinho, daqui um tempo você vai estar correndo um pouco mais, e depois, se você persistir em não comer, enfim, é um longo caminho. Mas, dito isso, eu acho que esse momento, esse que você descreveu, né, que as pessoas estão... Existe também uma fadiga da recessão. É preciso voltar a crescer, é preciso voltar a investir, é preciso voltar a fazer a economia girar, é preciso voltar a vender, é preciso voltar a consumir, né? E a gente sente muito isso na relação com o empresariado, na relação com o consumidor, na relação com a economia real de forma mais abrangente. As pessoas estão ávidas, ansiosas para um pouco mais de confiança, né, para saber que a economia, né, virou o cabo da boa esperança e começou a andar melhor, né. Esse canal das expectativas é absolutamente fundamental, né, e eu acho que o nosso trabalho, mostrar que o trabalho está sendo feito, está sendo persistente, está sendo abrangente, existe o diálogo com o setor privado, nós não estamos olhando a economia demandando certos temas e os gabinetes de Brasília olhando para outros temas. Não, a gente tem que estar absolutamente integrado, essa razão pela qual nós estamos aqui conversando, né? No momento que esse canal de expectativas fique mais sólido, não como foi na virada do ano, né, aquela coisa de bolsa de valores, meio que sobe muito rápido, cai muito rápido, então, a gente está olhando coisa um pouco mais consistente, né? A confiança que, de fato, a economia vai entrar numa rota diferente para frente. Aí eu acho que o investimento vem, gradativamente a economia vai pegando no tranco, né? E a recuperação vem, né? Primeiro por esse canal de expectativas, primeiro por essa fadiga de recessão, depois com o efeito gradual das políticas, né, melhorando o ambiente, né, e lá na frente, chegando no caminho das Índias de novo, com um crescimento mais robusto e sustentável, que é o que a gente precisa. Desculpa até interromper o polêmico. Existia algum viés em termos de, assim, em particular o varejo? Isso eu acho que se reflete e se reverbera para todos os segmentos. É algo que será perceptível nos próximos 5 anos, quer dizer, um índice de confiança um pouco mais salutar, não sei. Nosso objetivo são 5 meses. Né? 5 meses. Mas eu vou deixar a pergunta para os especialistas aqui do meu lado.
Assim, completando aqui o que ele falou, eu acho que o desejo de todo mundo aqui é que eu faço está fazendo cenário, como somos economistas também, gostamos de fazer cenários, né? Então, eu acho que o barril, aquele buraco que tinha vazando no barril, foi estancado. Parou de vazar, pelo menos, né? Agora está na hora de a gente pegar o barril, ver o que a gente faz com o barril, vamos encher com coisas, vamos tampar esse buraco, vamos colocar coisas interessantes dele, que dê frutos lá dentro. Então, eu acho que agora, estancando um buraco, o que todo mundo está esperando é que, pelo menos, crie-se um movimento positivo, ou seja, que lá fora o pessoal pergunta muito do Brasil e estão loucos para investir aqui, que nossos ativos estão muito baratos aqui, inclusive. É uma oportunidade, estão vendo como uma grande oportunidade de investimento aqui. Então, o que eles querem ter é justamente aquilo que nós e você está desejando: visibilidade, confiança, credibilidade de que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que a gente está num momento quase chegando, se o Congresso ajudar, né, quando o Congresso empurrar, se a gente, né, se eles não bloquearem mais do que estão bloqueando, se o governo for firme com isso, eu acho que a gente vai criar uma expectativa positiva, de credibilidade, que só isso, pelo tamanho da nossa economia, por ser uma economia muito mais dinâmica que qualquer outro país aqui da América Latina, vai atrair muitos investidores, vai criar um mercado, vai aumentar a expectativa, vai gerar um alívio necessário para que a gente consiga realmente, acho que, mover as outras partes, né? É isso que eu espero, a expectativa, é isso que eu venho trazendo também. Ótimo. Então, vamos para uma última pergunta. Boa tarde. Eu sou Marcel, eu sou responsável pelas plantas químicas da L. Queiroz. Eu queria saber do professor Naércio, eu identifiquei muito um pouco da minha área de atuação e minha experiência com a palestra dele. Há uns 4 anos atrás, devido a problemas que a gente tem de vez em quando com produtividade, a gente decidiu fazer uma mensuração, fazer uma prova com os nossos colaboradores para saber o nível técnico deles. E não fomos surpreendidos. Com a prova, a gente viu que o nível estava baixo e dentro do corpo técnico tem pessoas com formação em ensino médio, ensino técnico, e até, apesar de ser operadores de produção e encarregados de produção, tem engenheiros também. E nem só por a pessoa ter um nível maior, ela foi melhor na prova. Então, frente a isso, refletimos um pouco e demos um treinamento de operador de processos químicos. Treinamento bom, treinamento seguindo o escopo do Senai, que realmente forma a pessoa, dá acesso a ela a tirar o CRQ, e depois disso fizemos a mesma mensuração, com uma prova com o mesmo nível, perguntas muito próximas. A gente esperava ter um avanço grande depois da formação, e aí sim fomos surpreendidos que as notas melhoraram, mas não no nível que a gente esperava ou desejava. Refletimos novamente, nos aproximamos mais das pessoas e a gente sentiu um pouco desse fator socioemocional. Tinha muita evasão em relação às provas, as pessoas ficavam com medo de serem avaliadas, quantificadas, e isso poderia levar a algum desligamento, coisa desse tipo. E depois de refletir, a gente decidiu dar uma formação mais básica, com química, física, matemática, redação, raciocínio, interpretação, que foi ministrada pelos engenheiros que têm contato com eles, que são pessoas que eles confiam. Depois disso, nos surpreendemos. A gente deu uma formação de um nível menor para eles, mais básicos, e a mesma prova, eles avançaram muito. A nota dobrou em relação ao que tinha sido
depois do curso técnico para eles. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer em relação a esse desenvolvimento socioemocional num âmbito um pouco mais global. E, depois do Caio, como que a gente pode trazer isso para um contexto mais relacionado ao nosso país, um contexto mais geral? Legal, muito interessante o seu caso, e eu acho que casos como esse devem ter milhares aí no Brasil, e também um pouco refletindo o que o Caio falou, dentro das empresas. Eu acho que a impressão que eu tenho é que uma grande parcela das empresas e na educação também, você tem uma certa acomodação, na verdade. Você tem uma produtividade muito baixa, os alunos com pouco aprendizado nas escolas, e as pessoas encaram isso de uma forma natural. Mesmo as práticas gerenciais que a gente vê, né, que o Caio deu exemplo, que não são as mais avançadas, e isso eu acho que acontece em vários setores da economia, da nossa sociedade. A gente acabou se acomodando, e a coisa do socioemocional reflete um pouco isso. Então, eu acho que tem duas coisas. Tem isso, uma certa acomodação em vários setores e vários segmentos, desde o funcionarismo público, mas no setor privado também, em termos de... As práticas gerenciais que a gente está falando ali, que o John Van Reene mede, não são coisas de outro mundo. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Aí eu acho que falta um pouco de competição. E nas escolas também tem muito problema de gestão. Então, esse é um lado. E a gente precisa entender como mudar isso, porque a gente não vai conseguir mudar a sociedade brasileira se a gente não mudar essas coisas. E tem outra coisa que é uma grande parcela da população, o crescimento, desde a primeira infância, é muito complicado. Falta investimento, falta interação dos pais, participação. E aí as crianças vão aprendendo pouco, vai faltando confiança, e faltam habilidades socioemocionais. Aí, quando elas vão trabalhar, isso acaba se revelando mesmo. Mas é interessante o seu caso, porque mostra que é possível mudar. É o que a gente chama on-the-job training, né? Treinamento dentro da empresa. Então, se todos os empresários fizerem isso, é capaz de a gente conseguir melhorar, mesmo com as deficiências que tem no ensino básico. Eu acho que faltam mais exemplos desse tipo, assim, que também reflete uma certa acomodação. Então, o país todo está um pouco acomodado. A gente precisa dar uma pilhada aí em todos esses isso aí argumentos. é aquilo que eu falei, que é fazer com eles, né? A metodologia que estão adotando lá fora. Você vai uma educação que a comunidade faz com a pessoa do local, comunidade, pessoas, empresa, academia. Ou seja, você faz junto. Não existe mais aquilo lá, o cara vai se formar só na academia e lá vai ser... a certeza do mundo vai estar dentro daquelas paredes. É a comunidade junto, formando as pessoas, e aí vai gerar pessoas melhores formadas, mais confiantes naquilo que tem que fazer. Aquilo que eu falei. Para completar, acho que tem duas dimensões, né? Esse programa que eu mencionei, do Brasil Mais Produtivo, o nosso objetivo é transformá-lo de 3.000 para 100.000 empresas, né? Só que você não vai conseguir fazer isso da mesma maneira do anterior, porque a maneira do anterior era com dinheiro público, meio a meio, né? Empresa e governo, é muito focado ali. É preciso expandir com uma plataforma que chame o mercado e desperte o interesse dos empresários, um pouco no que o professor Naelcio está dizendo. Quer dizer, o empresário tem que perceber que ele precisa fazer aquilo, essa transformação dentro da empresa, né? Nós precisamos gerar um mercado de Sistema S, mas também outras consultorias que entrem e façam esse trabalho, né, para as empresas, e nós disseminemos esse on-the-job training, essa consultoria, essas intervenções, nessa massa maior de, especialmente, médias e pequenas empresas, porque as grandes empresas, elas sabem disso, estão investindo, são produtivas, né? Mas eu acho que o nosso grande desafio está nesse meio aqui, que eu acho que o Brasil Mais Produtivo chega lá. E, do outro lado, tem uma parte macro, né? Você estava falando da acomodação. Eu acho que uma parte da acomodação tem a ver com o tamanho do mercado, né? O mercado é tão grande que as pessoas vão se acomodando, tem ali, vende para todo mundo, né? Só que a gente vai se deteriorando, meio que não é que nem ataque cardíaco, né? Aquela coisa do sapo na panela. Vai devagarzinho, devagarzinho, você perde um pouquinho, mas está acomodado, não faz a grande transformação, né? Não vem aquela crise
de uma hora para outra que leva as pessoas a buscar a melhoria. Eu acho que como é que nós revertemos isso? Não é gerando um ataque cardíaco, né? Eu acho que é mais competição, né, a competição que tem eu acho que é o estímulo perfeito para que os empresários corram atrás, né, e saiam dessa zona de conforto. Eu acho que na parte macro tem um pedaço aqui que é a competição e o outro pedaço que é o ambiente de negócios. E aí a gente estava falando de política industrial no painel anterior. Eu costumo dizer que eu acho que a melhor política industrial é carga tributária simples, legislação trabalhista simples e energia barata. E burocracia menor. Se a gente tiver isso, já é uma grande política industrial super horizontal, que eu acho que, né, deixa o terreno fértil para que nasça. Joga competição, né, competitividade ali nos mercados, né, gerando incentivo para sair da zona de conforto. Né. Falando assim parece até simples, mas eu acho que essa é a estratégia que nós temos que perseguir. E para finalizar, aproveitando a sua analogia do sapo na panela, uma vez eu li uma frase e nunca me esqueci. A necessidade é que faz o sapo pular. Se essas coisas, esses inputs não acontecerem, vamos ficar onde estamos. E, com certeza, não é isso que a gente quer nem para si e nem para o país. Ok? Então, agradeço aí a todos. Eu vou passar a palavra agora à mestre de cerimônias. Eu que agradeço a participação de vocês, professor Naércio Menezes Filho, secretário Caio Megali, Daniel Almeida, Marino Antônio, mediador Enio Crispino, muito obrigada. Se quiserem já retornar aos seus lugares, agradecemos a todos vocês. E agora, para fazer esse encerramento, podemos bater palmas? Para realizar esse agradecimento e encerramento, eu gostaria de convidar Paulo Castelo Branco, da ABMEI, para fazer um pronunciamento. Bom, pessoal, depois de 4 palestras, 4 debates, acho que temas interessantes, eu queria agradecer a todos que participaram, né, do INSPER, do Ministério da Economia, o INSPER que nos cedeu aqui a sede, o pessoal que participou também das empresas, consultores independentes, e também a ABMAC, que está participando ali intensamente atrás de mim, estou escutando ali a conversa deles, estou bravo. Fiquem bravos comigo. Fale para o Veloso que quarta-feira eu espero ele lá em Brasília. Tá bom? Isso faz parte do nosso intuito também, que é justamente mexer com o que está parado, certo? Acho que esse momento é um momento importante. Vocês estão achando estranho, né? Olha só, como existe uma rivalidade, né? Isso não é legal. A gente precisa se unir. O intuito desse dia aqui é um depoimento de coração. A gente precisa se unir porque o Brasil está afundando, as indústrias estão afundando. Se a gente não se unir e fizer com que a gente tenha uma forma, uma solução para a economia, eu estou vendo o Caio ali, e já tive outra vez com ele, com o resto do pessoal. Todo mundo está cansado. Olha para o Paulo Guedes. Não é fácil. Se qualquer outra pessoa estivesse no lugar dele, ia pensar 2, 3 ou 10 vezes assumir um objetivo desse. Mas talvez nunca o Brasil teve uma chance tão grande, com essa equipe muito qualificada, que eu posso dar o depoimento para vocês, porque sou economista, estou há anos no mercado, e a gente tem chance de sair com a nossa economia desse buraco que entramos aí em 30 anos de coisas mal feitas. Só posso agradecer, acho que foi bastante produtivo. Quero ver se a gente faz isso mais vezes, contando com a colaboração e o apoio de todos. Muito obrigado. Então, só
Me resta agradecer a presença de todos, desejar uma boa tarde, um bom retorno para vocês. Muito obrigada.